Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos. E, gente, hoje eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o coletinho, de especialistas em conflito em Rússia e Ucrânia, porque basicamente é só isso que tá dando no YouTube. Aqui no canal mesmo, acho que eu fiz os últimos 3 vídeos falando sobre esses impactos nas mais diversas áreas, em ações, etc e tal. Se você não viu ainda, dá uma fuçada aí nos últimos vídeos para você conferir sobre o tema. Só que hoje, então, a gente volta realmente para nossa praia, para nossa zona de conforto, vamos dizer assim, que é a Bolsa de Valores, e falar de um ativo, inclusive, que não tem jeito. As últimas semanas eu abro caixinha no Instagram e sempre surgem algumas dúvidas a respeito de VEG, perguntando se ela é uma empresa boa, se vale a pena entrar nela nos patamares que ela tá, porque quer ou não, nesses últimos 12 meses, ela acumula uma queda aí de quase 12%. E aí muitas pessoas estão se questionando, será que isso pode ser uma oportunidade? E aí, hoje, eu não estou sozinha para talvez trazer para vocês a nossa visão sobre VEG. Eu quero já compartilhar minha tela e trazer o Rafa, que vocês já conhecem, a figurinha carimbada aqui do canal. E aí, Rafa, como é que você tá? Tudo bem, Mia? Tô bem, e você? Tudo certo. Bom, Rafa, vamos falar de VEG hoje, mas antes eu já quero pedir pro pessoal se inscrever aqui no canal, deixar o like, acompanhar a gente até o final do vídeo. Deem uma olhadinha também em todos os links que eu sempre deixo na descrição. E, Rafa, você tem um recado paroquial que você queira passar para a galera também antes da gente começar a nossa resenha? Primeiramente, obrigado aí mais uma vez pela parceria, mas muita gente me pergunta, sobre carteiras personalizadas, Então eu tenho um time na Levante que cuida de carteiras personalizadas, Então uma consultoria, praticamente ali pensando na cabeça e no racional de cada um, no investimento de longo prazo. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, vamos deixar o link aí com o WhatsApp, com o time comercial, se quiser saber um pouco mais sobre essa consultoria. É o Infinity Pass? É esse mesmo, É Rafa? esse mesmo, Infinity Pass. Boa, vou deixar com o nome bonitinho aqui na descrição, para quem tiver curiosidade, tá na mão para vocês. E bom, Rafa, estamos falando mais uma vez de VEG aqui no canal. Eu acho que de tempos em tempos não pode faltar um vídeo sobre a ação que eu acho que já foi até mais queridinha dos investidores, mas eu confesso que nesse último ano ela colocou em xeque aí aqueles que estavam super empolgados com a alta explosiva dela, porque ela, quer ou não, como eu trouxe já no início do vídeo, teve uma queda aí de quase 12%. E aí, Rafa, ela entregou resultado recentemente. E dado o resultado, dado o cenário macro desafiador, olhando para o mercado norte-americano com uma possível alta de juros, dado o conflito entre Rússia e Ucrânia, dado eleições que a gente vai ter no final do ano e tudo que está acontecendo em cada cantinho do mundo, como que você está enxergando o VEG hoje, principalmente pensando nessa questão de preços? E se quiser, a gente pode trocar uma ideia um pouco mais sobre a própria tese de investimento em si, Vamos lá, Bia. Eu acho que assim, é uma empresa que, bom, é muito redonda. Acho que a gente pode comentar aqui alguns pontos do resultado, o que aconteceu, essa queda que ela teve é justificada por uma mudança no modelo de negócio, por resultados, que a maioria desses movimentos que a gente vê de descolamento, de ação e uma mudança, ela não está sempre atrelada a uma mudança na empresa, É muito mais uma percepção do investidor, do tema, do que está pegando naquele momento. E aí, quando você olha para a VEG, é uma empresa que é uma industrial, que tem uma industrial que produz equipamento eletrônico para indústria. E isso não é um ciclo de curto prazo, é um ciclo de longo prazo. Então, o cara que está investindo em indústria, ele não está pensando no trimestre, no ano, nas eleições. Ele está pensando na mudança que ele está fazendo ali para os próximos 10, 20, 30 anos. Então, uma cabeça completamente diferente. E aí, isso é praticamente 50% do resultado. Aí, quando você pega as outras linhas de receita, a segunda mais importante é a geração, transmissão e distribuição de energia, que é outro negócio que quem está investindo está pensando no longuíssimo prazo. Então, esse tipo de demanda não muda do dia para a noite, não muda em função de eleições, não muda com guerra. O cara está focado no negócio dele, em produzir, pensa numa empresa de construir uma geradora de energia, ou fazer uma linha de transmissão, porque isso é muito tempo, não muda. Então, ele está focado no longo prazo. E aí, quando você olha para o business da VEG, a beleza dele, é isso. Ele não é uma venda de motor para geladeira. Isso que ele tem, ele tem um motor para geladeira, mas é extremamente pequeno, que muda do dia para a noite. Teve um aumento de juros, as pessoas param de comprar. O resto do negócio dele são motores, são placas, são bens que não têm essa sensibilidade. Então, 2020 foi um ano assim, exemplo, porque
com o medo todo que se espalhou pelo mundo, e a gente via a VEG continuando a crescer, porque o cliente dela, quem está comprando nela, não estava pensando ali, né, na quarentena, no que estava acontecendo, mas estava pensando aí no longo prazo, e as coisas continuaram. E eu acho que teve um ponto em 2020, né, que ela continuou crescendo, mas também teve um fator cambial que ajudou muito ela, né, Rafa? Agora, Sim. em 2021, o fator cambial como um todo é óbvio, a gente continuou com o dólar caro, mas não foi aquela explosão que a gente viu em 2020. E ainda assim, ela conseguiu entregar um resultado muito consistente em praticamente todas as linhas. Talvez eu acho que o que possa ter trazido um pouquinho de preocupação, acho que talvez tenha sido um pouco o aumento de custos, né, Rafa? Porque eu acho que toda essa cadeia que a gente está vendo com falta de alguns produtos, com alguns insumos, isso acabou, a gente viu isso nos índices de inflação, acho que eles até pontuaram isso, inclusive, no balanço deles, falando sobre os custos que ficaram um pouco elevados, que isso eventualmente poderia apertar muito pouco as margens, mas eu acho que isso que você está trazendo de longo prazo, dos projetos de longo prazo, é isso, né? A gente está vivendo um momento ímpar, vamos dizer, né? A gente saiu de uma pandemia, agora a gente está entrando em outra encrenca, em outra coisa que a gente não esperava, mas esse é um momento ímpar e o negócio de VEG é realmente pensando mais no longo prazo, né? Principalmente pensando nessas linhas de receita, né? Exatamente. Ó, quando você pega aqui, estou com um resumo do resultado, né, na DRE, você pega o crescimento de receita, né? Então, assim, o ano passado, 35%, 34,9%. É uma porrada. Aí, quando você olha para o lucro cresceu 53,2%. E o EBITDA cresceu 43,2%. Então, assim, teve uma evolução. O EBITDA dela saiu, esse mercado de industriais, né, bens industriais, a gente acaba olhando mais para o EBITDA. Então, saiu de um lucro de 3,3 bilhões para quase 4,7. É um crescimento forte, expressivo. Só que o mercado começou a olhar exatamente para esse ponto aí, compressão de margens, né? Então, quando você pega o quarto trimestre, né? Ele mostrou um resultado aqui, que a margem EBITDA está na casa dos 17,2. O terceiro estava nos 18,5 e o ano passado era uma margem próxima a 20, compressão de margens. E aí, por que exatamente isso, né? Ele está tendo uma pressão de custos dentro de todo mundo está passando por pressão de custos lá, de pessoas, né? Começa a ter algum aumento ali, e insumos, né? As commodities aí explodiram nos últimos meses, vai. E agora com Ucrânia também, isso deve pressionar ainda mais algumas minério de ferro, alumínio. Então, assim, tem uma pressão de custos, mas isso muda o business dele? Não, teve uma compressãozinha de margem. É que quando você pega uma empresa dessa, apesar dela ser uma industrial, o mercado sempre olhou para a VEG como uma empresa de crescimento, uma empresa de growth. Porque ela cresceu como um reloginho aí na última década. E aí ele começou a avaliar ela com múltiplos de empresas de crescimento. E é difícil você pensar no industrial, né? Porque pensa, uma empresa de tech, ela consegue crescer muito porque ela tem uma alavancagem operacional. Então, pensa, para crescer a número de assinaturas de 1 milhão para 2, precisa um pouco provavelmente de hardware ali para suportar acesso, mas não é uma mudança. A VEG, apesar de ela ser uma empresa de crescimento, para ela mudar a receita dela, de 23 bi para 46, ela vai precisar de um investimento absurdo, ela precisa de gente, você tem um custo fixo ali que precisa crescer. Então, assim, ela não é uma empresa de growth mesmo, puramente, ela não consegue ter essa alavancagem operacional. Ela tem muitas características de criar produtos novos, fazer um cross-sell ali interessante, mas não dessa forma. E aí o erro do mercado, né, que a gente estava vivendo um momento de boom de empresas de crescimento. Em 2020 e 2021, foi assim, tudo que era de crescimento estava subindo. Magalu foi super no crescimento, agora já não é mais a queridinha também, né? A VEG, acho que foi na atuada junto, acho que teve muitas empresas techs também que depois acabaram devolvendo boa parte do ganho, né? Dado o cenário de aumento de juros e tal, mas eu acho que foi meio que um oba-oba dessas empresas de crescimento, né? Exato, teve um oba-oba e um excesso. E aí o que a gente viu foi quando a gente fala de re-rating, né? Tipo, o nível de valuation do mundo foi ajustado. Esse movimento aí de subida de juros nos Estados Unidos, né? A percepção de subida de juros acaba trazendo essas empresas de growth, né, para baixo. Não é negociar mais a 100 vezes EV/EBITDA, vai negociar 50, 40. Por quê? Quando você sobe juros, essas empresas que são de crescimento, o valor dela está muito lá no futuro, né, 10, 20 anos. E aí, quando você traz o valor presente, os juros subiram, você diminui esse valor. Então, começa a ter uma rotação, as pessoas procurando empresas mais de valor, né, que são empresas dos setores tradicionais, que são os commodities, são os bancos, essa mudança, e aí a VEG começa a ficar um pouquinho esquecida. Mas não significa que a empresa está mal, né? É só uma questão de percepção. Quando a gente olha, por exemplo, agora, o EBITDA dela foi 4,6. É uma empresa caixa líquido.
deve entregar um EBITDA no ano que vem? 5,5, fazendo uma projeção mais simples. Negociado a 24 vezes EV/EBITDA. É barato? É muito barato? Não. Mas assim, para a VEG, que foi negociada 50, 60 vezes, ela está muito próxima do FER ali. Então é uma boa empresa, que já caiu bastante, e fez um ajuste. Mudou? A empresa mudou? Não. Tá apanhando um pouquinho por compressão de margens, mas em si o business é o mesmo business de longo prazo, que eu gosto bastante. E está num nível atrativo de múltiplos. É um negócio que vai andar muito em 2022? Assim, minha visão eu acho que não. Eu acho que assim, dá para se posicionar, dá para aproveitar, mas não dá para esperar porrada, porque 2022 tem se colocado cada vez mais como o ano do fluxo do dinheiro, né? Saindo dos desenvolvidos, indo para os emergentes, e alocação emergente em empresas tradicionais, né? Que tem múltiplos baixos, bancos, commodities. Então, esse é meio o tema e o fluxo do dinheiro, né? Aqui no Brasil mesmo a gente vê, né, que os gringos eles acabam olhando muito para Petro, para Vale. Isso porque aqui a gente tem às vezes certo arrepio de, vou colocar dinheiro em onde tem dedo do governo, essas paradas assim, que tem uma volatilidade um pouco maior. Mas quando o gringo olha para cá, eles vão muito nesses parzinhos que são muito conhecidos, né? Investimento em Itaú, Petro, Vale, acho que até, não sei se CEMIG, acaba entrando aí no meio desse bolo. E aí, então, você vê nesse momento, Rafa, que as pessoas, não somente aqui, mas também lá fora, que também começam a olhar para que elas começam a fazer esse movimento, então, de sair das empresas de growth, vamos dizer assim, né? Ou enfim, essas empresas que estavam tendo um crescimento relativamente rápido para essas de value, que são as empresas talvez um pouco mais seguras, dado todo esse cenário macro que a gente vive. Sim, e eu acho que isso fica bem claro que se você pega Nasdaq contra o Ibovespa. É um ano que lá fora tá caindo 12, 13, aqui subindo 10, 11. E quando o gringo vem, esse é o ponto, né? Ele não consegue olhar primeiro assim, o gringo traz muito dinheiro, assim, o volume dele é absurdo, né? Então, e o que ele tem colocado no Brasil é um volume sem precedentes, né? Então, entrou com 100 bi ano passado, entrou até fevereiro, né, com 65 bi. É um número recorde. O cara não consegue alocar 65 bi em ações menores. Então, ele vai olhar para tudo que tem liquidez. Ele olha para Petro, para Vale. Ele não conseguiria, por exemplo, alocar uma Marco Polo, uma Tupi. Ele não tem velocidade, ele vai demorar muito para conseguir se alocar. Então, ele sempre busca, na cabeça dele, Brasil emergente, voltar alocado em commodities e setores tradicionais. E aí, o cara menor ali, o que pensa mais no stock picking, vai acabar fazendo aí escolhendo empresas específicas, né? Mas ele olha o kitzão Brasil mesmo, é por isso, Petra, Vale, Itaú, tudo que vai representar essa mudança aí no fluxo de dinheiro. Bom, Rafa, então, em resumo dessa nossa conversa, né? Eu acho que a gente trouxe até alguns dados do balanço, mas eu também fiz um vídeo recente, vou deixar como sugestão aqui no cantinho para vocês, onde eu destrinchei um pouco mais os números de VEG, mas o resumo de toda essa visão que você está tendo nesse momento é que VEG, nos múltiplos que está neste momento, ela está no seu preço quase justo, vamos dizer assim, principalmente se a gente comparar que ela negociou a múltiplos muito maiores, se a gente considerar 2 anos atrás ou um pouco mais de 1 ano atrás, mas que ainda assim não é uma empresa que, né, caramba, vai ser a responsável por carregar a minha carteira sozinha no peito, como aconteceu com muita gente, né, acho que 2018, 19, 2020, que ela acabou ganhando um peso muito grande na carteira das pessoas, né? Acho que, resumindo, é uma empresa muito boa, está a preços relativamente justos, então, para quem não queria pagar, sei lá, 50 vezes EV/EBITDA, hoje você tá pagando 24, que você falou, né, 24, Rafa? Né? 24. É o momento de alocar, aproveita para alocar. Mas não espera isso, né? Não espera porrada. É uma boa empresa, acho que pensando no longo prazo, mas talvez para a galera que está procurando algum ativo que seja aquele que vai carregar a carteira no peito praticamente sozinha no ano de 2022, talvez não seja o caso, né? Rafa, queria agradecer esse nosso bate-papo. Eu que agradeço, Bia, mais uma vez, a participação, o espaço. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo, né, Rafa? Daqui a pouco eu tô aí... Daqui a pouco eu tô em São Paulo, a gente grava ao vivo pra galera aqui do canal, que eu sei que a interação ela funciona muito melhor. Mas vamos lá. Quero pedir para quem chegou até o final do vídeo, pessoal, realmente deixem um like de vocês, se inscreva aqui no canal, deem um pulo também lá no próprio canal do Rafa, vou deixar o link aqui embaixo também. Hoje tem vários links, né? E também quero reforçar o convite para quem ainda não conhece o Infinity Pass e quer ter a sua carteira personalizada pela equipe da Levante e tal. O link também tá aqui na descrição.
Rafa, obrigada mais uma vez. Eu me despeço por aqui. Galera, bons investimentos, boa semana para vocês e qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Até mais. Muito obrigado, Bia.